pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia. Essa playlist que estamos fazendo só sobre a anatomia dos ossos. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre os ossos das nossas mãos. Pois é, que ossos seriam esses? Pois é, galera, aqui a gente vai ter vários ossos. E que a gente pode falar sobre a mão? Primeiro que a mão ela não está livre no corpo, ela está conectada ao corpo. Então ela está conectada ao que? Ao antebraço. Então existe uma articulação entre o antebraço e a nossa mão. Claro, isso acontece por meio dos ossos. E como que seria esse processo? Olha na imagem. Aqui nós vemos a mão se relacionando com o osso do antebraço. Lembrando que o antebraço a gente vai ter dois ossos, o rádio e a una. Só que nesse processo de articulação com os ossos da mão, a gente só vai ter, ou só vai ver, o rádio se relacionando com a mão, nesse processo de articulação. Porque a una ela não vai ter contato praticamente com esses ossos da nossa mão. E quando a gente vê os ossos da mão, a gente pode dividi-los em partes, como a gente vê nessa imagem. A gente pode dividi-los em ossos do carpo, que são praticamente 8 ossos, e vamos ver ainda o metacarpo e as falanges desse metacarpo, ou as falanges presentes nessa mão, nos ossos da mão. Tranquilo? E essas falanges vão ser divididas ainda em proximais, médias, distais. Tranquilo até aí? Então, recapitulando, a gente tem a mão se relacionando com o antebraço. E praticamente esses ossos da mão vão estar ligados a quem? Ligados ao rádio, ou tendo uma relação com o rádio para a formação dessa articulação. A gente vai ver quais ossos dessa mão vão estar nesse processo de articulação com o rádio do antebraço. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora a gente pode analisar primeiro os ossos do carpo, essa região do carpo, o início dessa nossa mão, o início da mão que está próximo ao antebraço, que estaria se relacionando com o rádio, como a gente falou, o rádio que é um osso do antebraço. E que ossinhos seriam esses que estariam se relacionando nessa articulação com o antebraço? Seria esse que a gente vê na tela, o escafoide e o semilunar. Esses dois ossinhos estariam ali em contato com o rádio do antebraço. Beleza? Então, escafoide e semilunar. E para ficar mais fácil da gente memorizar, são praticamente 8 ossos. 8 ossos que estariam ali formando esse conjunto do carpo. Nós vamos ter 4 que estariam mais proximais, proximal em relação ao antebraço, e 4 que estariam mais distais, ou que estariam próximos ao metacarpo. Tranquilo? Então, quais seriam esses 4 ossinhos que estariam proximais ou próximos ao antebraço? Seria o escafoide, o semilunar, que a gente já viu, que estariam se relacionando com o rádio. Também nós vamos ver uma relação com o piciforme, formando esse início que a gente falou, ou os ossinhos proximais mais próximos a esse antebraço. Então, pessoal, relembrando, quais seriam esses ossinhos aí, esses 4 que estão próximos a essa região do antebraço? Seria o escafoide, o semilunar, o piramidal e o piciforme. Seriam esses 4 iniciais. Já ali um pouco mais distal, vamos ter mais 4 ossinhos, só que agora se relacionando com o metacarpo, esses outros ossos do metacarpo, que seriam eles: o trapézio, o trapezoide, o capitato e o ramato.
Lembrando que o ramato ainda possui uma projeçãozinha que é chamada de râmulo do ramato. Tranquilo? Então, para ficar mais fácil ainda, a gente pode fazer uma relação. A gente falou que tem o trapézio, o trapezoide, o captato e o ramato. O trapezoide vai estar relacionado com o primeiro dedo. Ele vai estar ali tendo uma relação com esse primeiro dedo. Então, trapézio, primeiro dedo. Trapezoide, o segundo dedo, ou o metacarpo do segundo dedo. Depois, já falamos trapézio, trapezoide, agora o captato. Esse captato vai estar se relacionando com o terceiro metacarpo, ou seja, o terceiro dedo. E ainda a gente pode estar falando do último, o ramato, que estaria ali se relacionando com o quarto e o quinto metacarpo. Como a gente vê bem claro nessa imagem, ele estaria ali se relacionando tanto com o metacarpo do quarto dedo como do quinto dedo também. Então lembre-se, nós temos 8 ossinhos nesse carpo, que seriam esses proximais que a gente falou, escafoide, o semilunar, o piramidal e o piciforme. E mais 4 que estariam acima, que seria o trapézio, o trapezoide, o captato e o ramato. Lembrando que o ramato tem aquela projeçãozinha, que seria o râmulo do ramato. Beleza, pessoal? Então, basicamente, seriam 8 ossinhos que formam essa região do carpo. Lembrando que o semilunar e o escafoide estaria tendo essa articulação com o rádio que é o osso do nosso antebraço. Então a gente falou dos primeiros ossinhos, os primeiros 8 ossinhos que formam o carpo. Só que ainda, como a gente falou, os 4 ossos do carpo mais distais, ou que estariam mais próximos a esse metacarpo, ele se relaciona com os ossos do metacarpo, que são esses que a gente está vendo, que vão começar a formação dos dedos. A gente tem 5 metacarpos. A gente tem o metacarpo do primeiro dedo, o metacarpo do segundo dedo, do terceiro, do quarto e do quinto. Lembrando que no primeiro e no segundo metacarpo, lá na pontinha, a gente vai ver uma projeção chamada sesamoide. Seriam como pequenas bolinhas existentes nessa região, no primeiro e no segundo metacarpo. Tranquilo? Então lembre-se, logo depois desses 8 ossinhos do carpo que a gente falou, nós vamos encontrar acima deles esse metacarpo. E logo acima do metacarpo vamos encontrar as falanges. As falanges proximal, medial e distal. Porém, existem diferenças aqui nos dedos, porque o primeiro dedo ele não vai ter falange proximal, medial e distal. Ele vai ter apenas a projeção ou a existência de uma falange proximal e outra distal, beleza? Então, pessoal, para ficar mais claro o que eu falei aqui para você, nós temos as falanges. Essas falanges que a gente vai ter no segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Essas falanges que a gente falou do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, nós vamos ter uma falange proximal, uma medial e uma distal, como a gente vê nessa imagem. Porém, isso no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dedo. No primeiro dedo, nós não vamos ter a falange medial. Nós vamos ter apenas a falange proximal e a distal. Porém, esse primeiro dedo, apesar dele não ter essa falange medial, vai ser um dedo, ou os ossos desse primeiro dedo seriam ali mais robustos, mais grossinhos, um pouco ali mais alargado, mais resistente. Tranquilo? Então lembre-se, nós vamos ter falange proximal, medial e distal no segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. No primeiro dedo, o dedãozão ali do joinha, você não tem a falange medial. Você vai ter apenas a falange proximal e a distal. Tranquilo até aí? Então, pessoal, relembrando, nós vamos ter os ossos do carpo, posteriormente
os ossos do metacarpo e, por último, os ossos da falange. Vamos relembrar? Ossos do carpo. Escafoide semilunar, que estaria se relacionando com quem? Com o osso do antebraço, o rádio. Então, nós vamos ter escafoide semilunar, o piramidal e o piciforme. Logo acima, vamos encontrar mais 4 ossinhos do carpo: trapézio, trapezoide, captato, ramato. Lembrando que o ramato tem aquela projeçãozinha, o râmulo do ramato. Tranquilo? Então, esses são os 8 ossos do carpo. Acima dele está quem? O metacarpo. Isso mesmo, ó, você já memorizou. Então, o metacarpo vai ter ali 5 metacarpos. O metacarpo do primeiro, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, galera. Não tem segredo, é fácil você ver na imagem. E ainda nós vamos ter as falanges ali acima do metacarpo. Seria a falange proximal, medial e distal. Em quais dedos? Segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. O primeiro dedo, ele vai ter também falange, porém somente a proximal e a distal, não tem medial. Tranquilo? Então, pessoal, fácil, simples, isso é os ossos da mão. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e continue aí os estudos com os estudos dos ossos. Valeu?